Boa noite, sexta-feira, 21h30, cá estamos nós de volta para mais um estudo espírita e, na noite de hoje, como a gente já vem tratando há 2 semanas, essa é a terceira, um estudo sobre os textos de Allan Kardec, versando sobre mediunidade curadora. Agradecemos a presença de todos, abraçamos a todos e vamos trazer os nossos amigos aqui para o nosso papo. Henri Neto, meu caro amigo da Paraíba, boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite, André. Abração a todos vocês, né? Nossos pares aqui conosco para estudar e aprender, todo mundo junto. Um abraço. Boa noite, André, caro amigo de Severínia, seja bem-vindo. Sua saudação e já, por favor, emenda a prece. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos lá. Momento de interiorização, diminuir um pouquinho a percepção do mundo exterior, se for o caso aí, feche os seus olhos, respire profundamente, acalme o pensamento, as emoções. Procure um estado emocional equilibrado que fatalmente vai facilitar o entendimento. Vamos pensar no Deus absolutamente justo e bom que a doutrina espírita nos ensina, levando a Ele o nosso pensamento de gratidão por mais uma noite, mais um estudo, mais um encontro com almas afins, buscando, Senhor, reconstruir o conhecimento do Consolador prometido, Senhor, tão desvirtuado no nosso país, por uma série de circunstâncias que não cabe discutir aqui. Abençoa todos nós, Senhor, nesse momento, através dos bons espíritos, nossos anjos guardiães. Ajuda-nos, Senhor, a não permitir que o egoísmo, que o orgulho, que o personalismo nos atrapalhe e que nós não percamos o foco do processo de instrução de nós mesmos e dos amigos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bom, meus caros amigos, uma grande alegria estarmos juntos aqui novamente para esse estudo. Vamos, desde logo, agradecendo aqui aos canais que transmitem esse estudo pela internet. Canais YouTube da Livraria Espírita Rio Preto, Centro Espírita Dona Rosa e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Todas as 3 entidades aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nós estamos no nosso terceiro encontro para tratar, então, desse assunto ao qual nós nos propusemos, algumas semanas atrás, que é estudar os textos de Allan Kardec, tão profundamente quanto possível, quanto a nossa capacidade nos permita, sobre a mediunidade curadora. Tudo que nós encontramos sobre isso nas obras de Allan Kardec, vamos procurar trazer para cá, não na íntegra, evidentemente, porque seria uma coisa muito extensa demais, mas quem desejar examinar na íntegra vai encontrar com facilidade também, porque está tudo disponível aí na internet. Eu cito especificamente o canal da Kardecpédia, que ali a gente encontra todas as obras de Kardec disponibilizadas, até em outros idiomas, relacionadas entre si. É um estudo fácil, bem facilitado, algo que foi proporcionado a todos nós pela iniciativa lá do grupo, que é gerido pelo nosso companheiro
irmão e amigo Cosme Massi. Mas então vamos lá. Nós estamos iniciando o encontro de hoje e nós vamos trazer de volta aqui um texto com o qual nós encerramos o encontro anterior sobre isso, que foi no dia 21 de junho, porque no dia 28, última sexta-feira, nós fizemos Em Busca de Coerência Doutrinária. Então, agora nós retomamos esse estudo aqui. Já passamos brevemente por esse texto, acho que temos algo mais a falar sobre ele. André, hoje é todo seu. Então vamos lá, vamos reler, né? E aí a gente traça alguns comentários. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 14, extraordinário, chamado dos fluidos. Item 18. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então aqui ele fala de dois extremos, tá? Onde o perispírito age. Primeiro, no próprio corpo durante a encarnação. E aí, esse processo que vai gerar, Deja e Henri, acho que vocês vão concordar comigo, aquilo que o movimento costuma chamar de autocura. Outros vão falar autopasse. Isso nada mais é do que uma mudança de padrão de pensamento e os fluidos que são produzidos ou atraídos pelo ser pensante, por se ligarem ao corpo, esses fluidos, né? Melhorando a qualidade deles, naturalmente o corpo vai reagir de uma forma positiva. Então, se houver uma mudança de padrão de pensamento, por causa dos fluidos, vai haver uma mudança na qualidade dos fluidos e, por consequência, uma retomada de uma saúde um pouco melhor. Tá? Aí, no outro extremo, a expansão coloca a alma, né, que é o espírito encarnado, em relação mais direta, vamos dizer assim. Inclusive, Kardec usa esse termo, né, mais direta com os espíritos livres, que são os desencarnados, aqueles que estão absolutamente libertos do corpo, que já passaram pelo desligamento, e também com os espíritos encarnados. Isso aqui é tranquilo. Então, eu vejo dois extremos aqui na discussão de Kardec. Vocês querem acrescentar algo antes que eu leia a segunda parte? Não, por mim não. Então, vamos lá. Segunda parte. Desde que os fluidos se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Foi o que eu falei agora. A qualidade do pensamento afeta a qualidade dos fluidos e, por consequência, do perispírito. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. Aqui ele está falando, creio eu, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, gente, do processo de combinação fluídica de um encarnado com o desencarnado, até no processo obsessivo. Então, você afastando os maus espíritos, existe uma boa chance daquele que se via pressionado pelo espírito menos digno, de se melhorar, porque aquela fonte de fluidos pesados, de fluidos malsãos, perde contato com o ser que vinha sofrendo essa pressão. Tá? Agora, o espírito que se afasta, ou que é afastado, ele não modifica o seu padrão. E aqui, se eu estiver correto nesse comentário, a gente pode até acrescentar um outro ponto, que é o próprio ser simpático a esse espírito menos bom, menos digno. Se ele também não se modifica, também não vai haver uma mudança significativa nos fluidos dele. Ou seja, diminui a pressão, talvez ele sinta uma forma de alívio, mas é necessário aquilo que a gente vai chamar de trabalho proativo, né? Mudança de padrão de pensamento,
para que se mude a constituição do perispírito. Meninos, fiquem à vontade. Henri, passo para você. Eu vou fazer uma breve retrospectiva para a gente chegar até esse ponto aqui, onde Kardec foi a maior evolução que a gente pode chamar, do que o André falou, da autocura. Né? Porque todos nós temos a capacidade de se curar, todos. Né? Lá na Grécia, o Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele criou uma medicina mais, digamos, espiritualizada, dizia que tem uma série de misticismo envolvido, mas foi quem criou, e foi o primeiro que começou a fazer o tratamento com ervas, essas coisas todas. Aí, quando chega lá no século no século 200, século II, aí vem o Galeno, que era um romano, que pegou essa teoria do Hipócrates, filosofia, que era filósofo também, e criou a medicina que foi a toda a Idade Média, que é através dos humores. Então, a medicina usa o tratamento de Galeno durante todo o século, inclusive chega no século XVII, e esse tratamento é tirar os fluidos, só que fluido do corpo, né? Então, ele acreditava que nossas doenças estavam nos fluidos, a bilis, o sangue. E um dos tratamentos era tirar isso aí. Então, se o cara tivesse doente, ele usava sanguessuga, usava sangria, e tirava isso daí da pessoa, e acreditava que aí renovava. Muitos morriam. E aí vem o Mesmer com uma nova proposta, dizendo que há crises que vem lá do Galeno, o corpo entra nessa crise, e é o momento que ele vai atingir um ápice com sintomas e depois ele vai se autocurar. E aí os caras... a medicina na época, ainda hoje, lucra bastante, né, com os remédios, consideraram ele, isolaram ele e tal, ficou como charlatão. Só que mesmo descobriu muitas coisas interessantes, o fluido cósmico universal, né, esse poder de se curar. E aí, gente, entra os discípulos do Mesmer, começaram com o Conde, né, um dos mais famosos, que até Kardec foi Conde do P, e ele era considerado mesmerismo. Eles começaram a falar sobre o mesmerismo. Então, eles faziam todas aquelas técnicas do Mesmer e foram conhecidos como magnetizadores. E a gente chega na época de Kardec, os magnetizadores. Né? Só que muitos magnetizadores, para fazerem as curas, usavam sonâmbulos. Então, chegava aquele sonâmbulo meio em transe e dizia a pessoa, recitava a pessoa. Depois, só que eles, pessoal, não acreditavam no espírito, achava que era negócio natural. Aí chega no século XIX, chega o espiritismo, fechando tudo isso e colocando o conceito de fluidos, colocando o conceito dessa cura que André falou, que você tem essa capacidade, e também que a nossa capacidade de curar não é só física, nós temos também essa capacidade espiritual. E a grande maioria das nossas doenças, como o André falou mesmo, e está falando aqui, vem do perispírito, né? Vem através dos fluidos do perispírito. E se não mudar o pensamento, porque o perispírito ele é constituído, como o André tocou aqui, a gente vai tocar isso muito mais na frente, pelos pensamentos do espírito. Então, quando você tem um pensamento ruim, o perispírito se modifica. E como ele está ligado molécula a molécula com o corpo, isso vai gerar patologias, logicamente, né? Por isso que depressão é uma doença muito crônica, que leva a outras doenças. E uma depressão vem a doença de onde? Qual é a causa? Então, nós espíritas, nós pensamos em tratar a causa. Qual é a causa de tudo isso? O espírito. O problema é que a medicina ocidental, agora está falando hoje, ela não acredita em espírito, então ela vai tratar o efeito. A oriental, como ela já é mais antiga, já tem mais, ela vai cuidar da causa. E juntando tudo isso, nós temos também o Hahnemann, que veio também e dá um espírito superior, que dá várias comunicações na revista espírita, traz a homeopatia, que é muito ligado ao espiritismo, a homeopatia em relação aos tratamentos holísticos da pessoa. Quer dizer, para o espiritismo, como a gente está começando a estudar aqui, o homem não é só o corpo físico, é um componente de espírito, perispírito
e corpo físico. E a gente vai começar a estudar essa parte. Esse capítulo que André chamou do 14, que é espetacular, eu assino embaixo. Eu considero um dos capítulos mais importantes de todo o Espiritismo, o capítulo 14 da Gênesis, porque é o fechamento de muitas coisas do Livro dos Médiuns, que ele traz a ciência espírita aqui. Então, se você vai trabalhar com mediunidade, se você vai trabalhar com mesa mediúnica, você não pode deixar de estudar esse capítulo, de hipótese nenhuma. Muito bom. Voltando aqui, então, ao texto rapidamente, dar uma passadinha breve sobre ele, uma pinceladinha rápida. Aí são 2 recortes, é sempre bom a gente posicionar o pessoal. Como eu já disse no início, né, não há condição de ficar trazendo os textos na sua íntegra, porque é muita coisa, né? Então a gente vai trazer alguns recortes, alguns destaques que nos proporcionam a oportunidade de reflexões boas e de uma boa compreensão sobre o assunto, né? Então, nesse primeiro ponto que o André já destacou, ele fala: o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Então, vamos entender o que ele chama de organismo aqui, em outros lugares, de organização, e às vezes fala que a faculdade mediúnica é orgânica, enfim, ele está se referindo ao homem no seu aspecto tríplice, ou seja, espírito, perispírito e corpo. Então, nessa organização, nesse organismo, nessa estrutura do homem, nessa estrutura tríplice, o perispírito desempenha um papel preponderante. Então, ele vai explicar. Como ele não está aprisionado, como se estivesse preso dentro de uma caixa, mas sim ele se expande, né? Então, ele vai colocar o espírito encarnado, que, embora encarnado e limitado pelo corpo, vai ter uma possibilidade mais ampla de se colocar em relação com o ambiente, digamos assim, com aquilo que está ao seu redor. E aí, o que ele faz? Vai entrar em contato com espíritos desencarnados, como o André falou, e aí nós vamos ter o fenômeno da mediunidade, muitas vezes, quando ela for mais essa projeção do perispírito, essa expansão for mais acentuada, ela vai proporcionar ao indivíduo a condição de médium, aquele que se chama de médium, capaz de proporcionar fenômenos patentes de mediunidade, de certa intensidade, né? É isso que por isso que se fala que a mediunidade é uma faculdade orgânica, né? Aí o que vai acontecer? E também com espíritos encarnados, porque assim como o de um se projeta, se expande, o do outro também pode fazer isso. E há, nesse contato, muitas vezes, uma impressão até mesmo desagradável. Ou seja, não só pela presença de espíritos desencarnados, que podem ser maus no sentido de mais atrasados e tal, que tragam uma impressão desagradável, né? Especialmente para aquele que tem uma sensibilidade mais apurada. O médium geralmente tem, exatamente por causa dessa expansão perispirítica que é peculiar, mais peculiar ao médium, né? Agora, essa parte que o perispírito, nós vamos ver em seguida alguns textos aí, como o perispírito é um elemento fluídico, e o fluido em si não possui qualidades sui generis, qualidades próprias, mas sim o que o qualifica é o pensamento, é o sentimento habitual daquela pessoa, daquele espírito ao qual esse perispírito está ligado. Ele recebe a impressão direta, permanente, contínua desse espírito. Então, o perispírito dele é o primeiro, o mais próximo, que vai se impregnar das qualidades boas ou más dos sentimentos desse indivíduo, desse espírito, né? É parte constituinte do seu próprio ser, como nós vimos, que o homem é um ser tríplice, né? Então, o espírito, o perispírito e o corpo. E o perispírito, que está ligado diretamente a esse espírito, é o primeiro que recebe a impressão boa ou má
do padrão habitual de pensamento e sentimento desse espírito. E aí, o que é que acontece? Ele vai passar isso para o corpo. E é isso que a gente vai ver logo adiante em alguns outros textos, como é que isso vai impactar. O Henrique comentou já algo a esse respeito, a própria saúde do indivíduo, né? O André comentou muito bem essa parte final do texto aí, eu não vou voltar a ele. Querem acrescentar alguma coisa, pessoal? Vamos adiante. Henrique, pode ser teu, então? Continuando, capítulo 14. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os fluidos maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispíriticos. Como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Aqui nós temos uma expressão que era muito comum no século XIX, miasmas pestilentos, e hoje a gente já não usa esse termo, por quê? Naquela época você acreditava que se você fosse para um pântano, para um lugar assim muito cheio, as pessoas acreditavam que existiam miasmas que se pegava doença. Então, quando você ia para determinados lugares onde tinha um pântano, mal cheiroso, todas as pessoas acreditavam que não se tinha do conceito de bactérias, foi mais tarde um pouco. Então, se acreditava que você pegava doenças. Inclusive, a gente tem vários relatos aí, né, de algumas teorias do Alexandre o Grande, que pegou uma doença quando foi na Índia, através disso. Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado. Mas é isso aí mesmo. A gente está... Essa capacidade, como o já começou a falar, do perispírito, o primeiro perispírito que vai receber essas influências do espírito é o próprio perispírito dele. Depois tem um dos outros, né? E também existe um grau de sensibilidade, tá? Então, os médiums, eles têm essa sensibilidade mais aflorada. Então, eles têm uma influência do outro, tanto o encarnado quanto o desencarnado, maior do que nós, que não somos médios aqui. Os três aqui eu já soube que nós somos médios, a gente não sente nada. Então, existe sim. Então, você entra, mesmo sem você ser médio, você entra em determinado lugar, você já sente isso já é essas impressões, né? A gente não pode esquecer, gente, que o fluido que a gente está estudando aqui, ele é um elemento que ele é moldado pelo pensamento, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, o pensamento nisso é fundamental. Outra coisa importante é o seguinte, nós ainda, a ciência de hoje, não conseguimos detectar o fluido. Kardec fez esse estudo maravilhoso, né, sem detectar. Então, foi tudo com diálogo com espíritos, né? Não podemos esquecer o vidente também que acompanhava ele, o Aldrian, que ele pegou tudo isso, reuniu e está fazendo essas... E fez checagens. Ele próprio fala que fez várias checagens e isso é baseado em fatos, tanto do que os espíritos falaram, como essas observações que ele fez. Então é espetacular porque ele está estudando uma coisa que ele não está vendo, mas ele está se baseando no quê? Nos depoimentos dos espíritos. E ele fez tudo isso e fez isso. Então o que acontece? Ele fala que o perispírito ele é ligado molécula para molécula. Então, vocês vejam como é a ligação muito forte do perispírito com o corpo físico, né? E não podemos... Às vezes a gente esquece assim, a gente pensa assim, eu sou eu e o espírito que está ajudando é uma coisa... Não, somos espíritos, todos somos espíritos, não pode esquecer disso.
E nós estamos hoje encarnados. Logo, logo ficaremos desencarnados e depois voltaremos. Então, esse estudo que nós estamos fazendo daqui vale para a gente também. A gente não pode... isso aí são os espíritos. Não, é um estudo que engloba tudo, né? E aí, gente, você vê, naquela época de Kardec, não existia depressão, você falava em melancolia. E você vê vários lugares ele fazendo esse estudo. Ou seja, o estudo do espiritismo, ele está, do meu ponto de vista, além do tempo dele. Porque ele adiantou muita coisa, muitos conceitos que na época eram desconhecidos. E até hoje a gente está tentando descobrir. André, meu caro, todo seu. Esse trecho aqui, desde a segunda frase, né, logo depois do grifo, ela vai ajudar a gente a responder a pergunta da Eida aqui. Ó. Se os eflúvios são de boa natureza, independente de ser o próprio espírito encarnado renovando os seus pensamentos. Vamos ler a pergunta dela. Um espírito superior, ao se aproximar de nós, poderia nos causar uma sensação tão maravilhosa, quase insuportável por ser boa demais? Olha, aí ela explica, né? Uma sensação de felicidade e amor tão grande que chega a ser insuportável para a nossa constituição física e psíquica. Olha, a gente sabe que os espíritos mais evoluídos ainda são extremamente cuidadosos. Não só ao transmitir informações, né? Que foi o que aconteceu na época de Kardec, quanto ao se manifestar, seja de forma patente ou seja de forma oculta, né? Porque o magnetismo espiritual, quando um espírito derrama o seu magnetismo, o seu fluido, tentando ajudar alguém, isso é extremamente... Isso não é patente, né? Isso é um fenômeno oculto, extremamente cuidadoso. Sutil. Isso, extremamente sutil. É esse termo que eu estava procurando, Henrique. Obrigado. Extremamente sutil. Tá? Cai naquele... A tua pergunta cai naquele problema, né? Que dizem que Jesus ficou, acho que 4.000 anos andando pelo universo para adensar o perispírito, porque senão o corpo não suportaria as vibrações, né? O povo acredita em vibrações do perispírito e o Jesus ia destruir o próprio corpo se isso acontecesse. Eu não acredito que um espírito puro não tenha controle sobre o próprio perispírito. Eu não acredito que o espírito puro não tenha controle do próprio pensamento. Então, eu acho que ao se aproximarem de nós, se eles perceberem alguma coisa nesse sentido, ninguém controla melhor o pensamento que um espírito mais evoluído. Ninguém controla melhor o fluido que está sendo derramado sobre alguém do que um espírito evoluído. Então, eu acho impossível. Agora, vamos ver. Ó. Como eu falei, né, o trecho do texto vai nos ajudar a entender. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Isso tanto da alma, que ao sentir paz, ao sentir amor, ao sentir vontade de viver, apesar de todas as dificuldades, faz bem para o próprio corpo, quanto do magnetismo vindo, entre aspas, de fora. Tanto o magnetismo espiritual, animal, né, que seria teoricamente o passe magnético, ou do magnetismo misto. De qualquer forma, o fluido sendo bom, a impressão é boa, isso vai fazer bem para o corpo, a gente vai sentir isso que Kardec chama de impressão salutar. Se esse fluido é mau, seja do próprio espírito, da própria alma, né, que está estressada, que está passando uma fase difícil, seja de fora, né, vindo de maus espíritos, a impressão é penosa. Tá, isso é fácil de entender. Agora, respondendo para você o que você falou, eu acho que um bom espírito não faria isso. Tá? Se ele perceber que vai passar do limite e vai causar alguma forma de prejuízo a um organismo, eu acho que ele sabe controlar os fluidos dele a ponto de não fazer isso. Os meninos opinem aí, por gentileza. Sobre isso, eu tinha visto esse questionamento da Eida aqui, mas isso daí, quem fala isso daí é uma determinada oradora aí, dentro do movimento espírita. Eu não sei de onde que ela tirou isso. Na literatura de Kardec, nós não encontramos absolutamente nada sobre isso.
Muito pelo contrário. O que nós encontramos em Kardec é o seguinte: a aproximação de espíritos bons sempre proporciona uma sensação agradável. Não tem em nenhum lugar da literatura de Allan Kardec nenhuma possibilidade da gente entender que a aproximação de um espírito superior pode causar uma sensação desagradável ou insuportável, como ela chega a dizer, e a Aida está dizendo aqui. Eu não concordo, discordo inteiramente disso. Henrique, você quer comentar? Sim, e a gente tem um exemplo disso, né? Jesus. Jesus conviveu com todos nós, né? Então, quando ele esteve entre nós, se fosse assim, todo mundo que entrava em contato com ele, a gente tinha alguns relatos sobre isso. Claro que Jesus, como o André falou, eu também penso exatamente como o André falou, o espírito puro é que mais controla isso. Porque se você lembrar a escala espírita, você vai ver que a progressividade dos espíritos, quanto mais ele vai levando, ele vai se desapegando da matéria. E o desapegar da matéria é também com sentimentos. Então, raiva, imperfeição, não vai ter. Uma série de coisas. E por que esse extremo cuidado que o André falou que eles têm? Porque eles já estão uma elevação de tão alto que eles já agem, né, André e Dejaí, naturalmente no bem. Nós, às vezes, queremos fazer o bem, por querer fazer o bem, assim, não, eu vou ajudar. Os espíritos puros, eles agem assim. Eles não pensam em fazer, eles fazem o bem. Então, como o André disse, que isso o espírito toma esse cuidado, não é que ele, né, deixa aí, fala assim, não, eu vou me aproximar aqui, aí eu vou tomar cuidado. Não, ele já faz isso, faz parte do comportamento dele. Isso já é natural dele. Para nós ainda não, mas para ele é. Então a gente tem que pensar no espírito puro como se fosse um grande pai, um grande que está acima de nós, a inteligência, a parte do sentimento, está muito assim. Agora, o que acontece? Lógico que, como o Djaí falou, um espírito se aproxima, um espírito puro, um espírito bom, um bom espírito, você sente essa sensação. E existe um negócio na escala espírita que eu acho fenomenal quando a gente estuda, que é a hierarquia moral. Então, à medida que os espíritos vão elevando, a categoria ele vai subindo, né? As ordens, a hierarquia moral é indiscutível no mundo espiritual. Não existe. Aqui você ainda tem um cara governante, um presidente, o cara às vezes não é muito bom, não, isso tem que questionar. Mas no mundo espiritual não tem questionamento. E pronto. Então você tem um espírito de segunda ordem. Por isso que os de segunda ordem tomam conta de terceira ordem. Sempre assim, um espírito de um alto superior que vai ser um anjo guardião do outro. Porque é natural isso, é natural, né? E eles têm essa capacidade. E também, eu acho que tenho quase certeza de que aquela aprovação de Jesus na Bíblia, dos 40 dias no deserto ser provado por Satanás, aquilo ali não tem sentido para o espírito puro. Um espírito da magnitude de Jesus ser tentado por um espírito inferior, aqui isso aí é só, digamos assim, uma parábola que deve ter acontecido com outra pessoa, de Jesus conta, e depois colocaram na boca dele, porque não tem sentido. Um negócio que não tem muita lógica, não. Tá? Mas vocês veem, sensacional, né, gente? A gente vai estudando e o estudo dos textos de Kardec vão se abrindo, né? Você vai ter um leque de conhecimentos de um texto pequeno. Muito bom, Ana. Obrigado. André, você concluiu o seu comentário sobre esse texto aí? Sim. Então, deixa eu dar uma passadinha rápida também, uma pinceladinha rápida para a gente passar adiante, né? Concluindo ou continuando o que vinha do texto anterior, vamos dizer assim, né? O fluido que vem de fora, como o André falou, reage sobre o perispírito aqui nosso. Se estamos em contato com os fluidos ambientes e a presença de espíritos ou encarnados irradiando fluidos de qualidade ruim, a tendência é que isso nos impacte de forma desagradável. Ok. Agora,
reage sobre o organismo material com o que se acha em contato molecular. Então, se o meu perispírito, por si, já não é um fluido muito bom, porque os meus pensamentos habituais não os qualificam bem, né? E ainda por cima, ele recebe de fora eflúvios desagradáveis, fluidos maus, digamos assim, fluidos desagradáveis, tudo isso, já que o perispírito está em contato íntimo com o meu corpo físico, a tendência é que isso vá produzir desarranjos ou ter algum tipo de impacto no meu corpo físico. E aí entra esse comentário que o André falou. Se esses eflúvios forem bons, tanto aqueles que eu estou gerando, os meus próprios pensamentos habituais, então estou qualificando bem o meu perispírito, e isso reage sobre o corpo, reage bem. E aqueles que vêm de fora também são bons, ótimo, vai causar uma impressão salutar, agradável, boa, não vai impactar negativamente no organismo físico. Agora, na outra hipótese, se são maus, a impressão é penosa. O que nós vamos sentir no nosso próprio corpo físico, algo que vem daquilo que nós produzimos com o nosso padrão mental habitual e que estamos recebendo de fora e que estamos aceitando porque oferecemos afinidade suficiente para que aquilo, fluidos semelhantes se atraem, nós sabemos disso. Então, se vem fluidos negativos pela presença de espíritos maus ao redor, ou pessoas, inclusive, se isso eu recebo isso, é porque eu consigo assemelhar o meu fluido com eles. Então, eu preciso corrigir primeiro a minha produção própria. Preciso qualificar o meu perispírito. Como é que faz isso? Mudando o padrão habitual das emoções, dos pensamentos. Agora, isso não é de uma hora para outra, uma coisinha, um momento ou outro. É fazer com que isso seja uma coisa permanente, né? E olha o que o Kardec fala aí. Se essa situação é permanente, ela é duradoura, e esses fluidos são fortes, são enérgicos, vão ou poderão ocasionar desordens físicas. E aí ele fala, não é outra causa de certas enfermidades. Certas enfermidades que nunca se descobre a razão, toma um remédio, toma outro, melhora, tal, mas aquilo continua acontecendo. Podemos, de alguma maneira, desconfiar do nosso próprio padrão habitual de emoções, de pensamentos, né? Procurando entender que nós compomos um todo. O homem é um ser tríplice, repetindo, espírito, perispírito e corpo. E que essas impressões fluídicas, tanto aquelas que nós próprios armazenamos, estamos em contato direto com o nosso próprio perispírito no nosso corpo, tanto quanto aquelas que vêm de fora e se juntam a estas, vão causar mal-estar, num impacto maior, numa força maior, vão causar determinadas enfermidades e assim por diante. Agora, ele fala assim, você tem um meio, um ambiente, onde existem muitos espíritos maus, por ali, por alguma razão, digamos. Esses ambientes ficam, obviamente, impregnados de maus fluidos. Por quê? Porque estão presentes ali espíritos portadores de maus fluidos, que projetam esses fluidos. E o que é que vai acontecer? O encarnado absorve essas impressões, absorve pelos poros perispiríticos, pelo próprio perispírito ele absorve. E aí o Henri citou com muita propriedade essa questão dos miasmas. Miasma era uma expressão realmente existente, atribuía-se as causas das enfermidades, etc., aos chamados miasmas, antes de se descobrirem os seres microscópicos, as bactérias, etc., etc. Agora, depois disso, não. Miasma, essa expressão, no século XIX, nessa época, ainda se pensava basicamente dessa forma, né?
que pelo corpo a gente absorvia miasmas pestilenciais. Não se sabia exatamente o que seria. Depois se chegou à conclusão que eram bactérias, que eram vírus, etc, etc. Então, finalizando o comentário, em resumo, por enquanto é isso. Melhorando o nosso padrão emocional, mental, digo, padrão de pensamento, mas melhorando não uma hora ou outra, dando uma melhoradinha, daqui a pouco mergulhando naquilo que é habitual. Não, não. É num esforço permanente de mudança comportamental, de mudança de padrão de pensamento, porque isso tem uma importância muito maior do que nós podemos supor, dado o impacto disso no próprio organismo. Porque o organismo nosso é o primeiro que sente o impacto dos nossos padrões habituais negativos. Acho que isso aí ficou muito claro nesses textos, né? Deixa eu fazer só um acréscimo. Volta um minutinho, por favor. Pois não, tá aí. Quando ele diz aqui, ó, o último grifo, né? Maus fluidos que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos. Não leva esse poros perispiríticos ao pé da letra, tá, gente? Sim, bem lembrado. Não leva isso ao pé da letra, porque vai dar a impressão que o espírito tem pele que absorve por poros ao pé da letra. Não é assim, tá? Se ele está absorvendo é porque houve uma combinação. Tá? Então, só não leva isso ao pé da letra, porque pode gerar aí ideias não muito corretas com relação ao texto. É uma expressão figurada, é bom a gente olhar. Lembrou bem, observou bem, André. Observou muito excelente, bem. André, excelente, porque realmente pode levar isso mesmo. Se tem pele, se tem poro, daqui a pouco tem até o resto, né? Aí não dá certo. Foi nisso que eu pensei, deixa. Porque se vai ter poro, vai ter pele, se vai ter pele, vai ter órgãos, e se tem órgãos, aí vira essa desgrama que virou aí. Então, a gente precisa dar esse esclarecimentozinho. Com certeza. Bom, esse agora é meu. A Gênese e os Milagres das Perdições, segundo o Espiritismo, mesmo capítulo ainda, 14 dos fluidos. Lá na frente, no item 20 agora. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Vejamos bem, vamos fazer uma pausa nesse item, nesse recortezinho do item 20, que o item 20 não está inteiro aqui, eu repito. Aqui a gente procurou trazer alguns recortes que vão nos ajudar nas reflexões, né? Então vamos lá. Boas palavras, não precisa ser um médico, mas ele pegou esse exemplo aqui, que é uma coisa comum, realmente. A presença de uma pessoa com pensamentos bons, com uma atitude simpática, com uma atitude boa, positiva, que infunde confiança, que infunde esperança, etc. Boas palavras, isso conforta. E essas palavras, obviamente, estão sendo geradas, a origem delas é um pensamento bondoso. Porque se assim não for também, o sujeito está sendo absolutamente falso, né? Aí não vai ter validade nenhuma. Nós estamos partindo do princípio de que se o médico chega, diz boas palavras, tem uma atitude simpática, de esperança, de confiança, de fé, disso e daquilo, presume-se que isso ele esteja sendo sincero, que isso está nascendo de fato do sentimento lá do fundo dele. Então, vamos partir do princípio que é verdadeiro. Se é verdadeiro, ora, é um pensamento bondoso. Então, do pensamento, a partir daquilo que nós já lemos agora mesmo aqui, já se projetarão fluidos bons. Esses fluidos vão atingir aquele que está diante do médico ali. E vão atingir, inclusive, o corpo físico. Podem causar uma melhora. Então, às vezes, a simples presença do médico, o sujeito já melhora. E, às vezes, a pessoa não sabe por quê. Agora, notem que ele usou a palavra o moral e não
amoral. Do que ele está falando aqui? Do estado de ânimo, né? É disso que se fala aqui, não é sobre a moral. Eu vou concluir com o 21, depois eu passo para vocês, tá bom? Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. Tá, eu vou evitar aquela pessoa lá, vou evitar aquele ambiente lá, porque lá só tem tal tipo de gente, etc. Tá bom, se puder evitar, é bom mesmo, né? É fora de dúvida, isso sem dúvida nenhuma, você pode evitar, se for possível, né? Se for possível, e você querendo, né? Evidentemente, porque às vezes a pessoa até gosta daquele ambiente, então ela vai lá, mesmo sabendo que não é bom, mas pode evitar se quiser. Mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? Como é que nós vamos fazer? Os homens, a gente pode evitar. Mas e os espíritos? Eles estão onde eles estiverem. Se eles quiserem nos cercar, se quiserem estar próximos de nós e jogarem o seu fluido mal sobre nós não temos como fugir deles, porque eles vão nos acompanhar onde a gente for. Essa é a tese. Ok, vamos em frente. O que o Kardec fala? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Então, vamos ver que preservativo que é esse. Essa parte amarelada aqui, ó. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Eu não vou nem continuar comentando, porque eu já vou passar direto com o André. André, é todo seu. A primeira coisa, não sabia se meu microfone estava aberto ou não. Deixa eu ver uma... lembrei. Quando ele fala aqui na primeira parte, de Jean-Ri e amigos, sobre a palavra que traz consigo o bom fluido e causa uma sensação boa, que leva a pessoa, né, estimula a modificação, eu não pensei exatamente no médico, e também não pensei exatamente nisso, mas eu me lembrei da psicoterapia, que pode não ter exatamente essa conotação de trazer uma boa palavra. Quem já fez psicoterapia sabe que em determinado momento aquilo é penoso. Porque as emoções em desalinho, gente, a gente pode comparar simbolicamente a uma caixa de marimbondo, uma caixa de abelha. Tá lá, a abelhinha sai, faz o trabalho dela, volta para a caixa. Você se sente, você tem um pouco de medo, mas, né? Ela tá lá, eu tô aqui, ninguém incomoda nada. Você só fica ali com aquele receio e se protege. Você se fecha. Quando você vai mexer com essas emoções, é como se você jogasse uma pedra nessa caixa de abelha. Então, não é a mesma conotação. Eu vou trazer o texto de volta. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, não é exatamente a mesma conotação. Mas a psicoterapia na minha, isso é uma opinião meramente pessoal, tá, gente? É a verdadeira ciência da alma. Não é a ciência que estuda a alma. É a ciência que ajuda a alma, mesmo sem saber, porque na cabeça do psicólogo ele está lidando com o quê? Com neurotransmissores, com hormônios, enfim, com mecanismos fisiológicos. Eles não admitem o ser pensante. Mas ajudam o ser pensante a rever valores, a rever crenças, a rever objetivos, e fazem com que a gente consiga vencer conflitos que estão travando a gente. Então, eu sei que não é a mesma conotação, né, da boa palavra que traz o bom fluido, mas também nos ajuda muito nesse processo de quebrar determinadas barreiras, né, aquilo que se chama hoje de crença limitante, conflito interno, enfim. Eu me lembrei disso e achei legal trazer essa reflexão num primeiro momento. Depois a gente volta para comentar o outro texto.
Bom, então vamos trazer o texto de volta para o... Você vai continuar no texto ou vai passar para o Henri, André? Pode passar, depois eu volto. Então vai lá, Henri. Sensacional, André. Concordo demais. Inclusive, o psicoterapeuta, ele faz o seguinte, ele usa a seguinte, eu já vi muitos sobre a técnica, as crenças, olha como eles falam, que a gente vai pensar no espírito, mas eles pensam nas crenças, geram os pensamentos, que geram sentimentos e que vão para o corpo. Isso é espiritismo puro, André. Só que em vez de crenças, é o espírito, né? Então existe uma ligação muito profunda da psicologia, que eu penso exatamente como você, André. Só quem fez psicoterapia sabe que é fundamental. A 919, conhece a ti mesmo. Todo mundo devia fazer. Porque você, como você falou, tem hora que incomoda muito. E você é fantástico, você vai se conhecer. Tem que ser. Quanto ao texto, eu queria destacar uma coisa que chama bastante atenção, que Jair colocou em amarelo. Vejam como é o contrário da física nossa. Inclusive, Kardec chama atenção que o magnetismo espiritual não é o magnetismo físico. O que diz o nosso magnetismo? Os atrai, os opostos se atraem. Então, o negativo com o positivo se atraem. Os ímãs. E os iguais se repetem. É o contrário do magnetismo espiritual e das leis dos fluidos, que é a lei física do mundo espiritual. Então, os iguais se atraem. É bom prestar atenção nisso, que no mundo espiritual, o comportamento físico é diferente. Então, se o mundo espiritual é o mundo dos fluidos, então tudo gera em torno disso, como o Jair falou. Por isso a importância das companhias, né, Jair? Dos pensamentos. E quando ele vai falar da influência, eu acho interessante, Jair e André, que as pessoas, quando vão ler a 459, elas pensam só nos obsessores. Porque dentro da literatura mediúnica, a figura do anjo guardião não existe, praticamente. Mas a 459 é clara. Não é só não fala da influência negativa, fala de uma influência. Então nós temos os nossos anjos guardiões, nossos espíritos familiares, que têm influência positiva também, nos ajudam, né? E sempre dessa forma. Os semelhantes se atraem. Então, se eu estou mudando minha linha de pensamento, né, André de Jair? Eu estou forçando a pensar em coisas boas, eu vou atrair o quê para mim? Bons espíritos, que vão nos ajudar. Entendeu? Porque a gente não se engane, não. Nós somos de terceira ordem. Né, pessoal? Nós estamos começando nossa caminhada. Todos caímos, temos nossos momentos ruins. E numa hora dessa, uma prece pelo anjo guardião ajuda, pede, como Jesus falou, pede e obterá. Até lá no Evangelho, você pede, você faz oração que você vai conseguir. E a gente tem que pensar muito nisso. Porque isso que Jair aqui marcou é a base da ciência espírita dos fluidos. Essa atração dos fluidos bons, né, semelhantes, e os que são diferentes repelindo. Maravilha. André, volta para você, então. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa segunda parte, que é um trecho, né, um recorte, como o já diz, do item 21. Sendo a Terra um mundo de expiação e provas, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, 3º capítulo, morada de espíritos pouco evoluídos, realmente o que está ao nosso redor, predominantemente, pelo menos em termos numéricos, são espíritos não muito dignos. Então, realmente, há de se ter uma força moral muito grande para resistir a esse fluido, eu vou chamar, não é muito adequado o termo, mas eu vou chamar de fluido coletivo. O termo não é muito adequado, né? Mas a somatória dos fluidos, né? Porque é lógico que o fluido ele é adequado à evolução do planeta, mas aí ele está falando da somatória.
Cada um de nós tem o seu fluido pessoal, a somatória disso tudo dá o ambiente, e aí isso vai se ampliando até chegar nas características fluídicas de um planeta. Então, aí ele diz assim, né? Dir-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados, é fora de dúvida, mas como fugiremos à influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? E ainda bem que a ciência espírita vem nos ensinar isso, porque sem serem vistos e sem serem conhecidos era muito pior. Agora eles não são vistos, mas são conhecidos. Ninguém nem sabia, né, André? Ninguém nem desconfiava, né? Eu gosto muito Pode falar. Não, é isso aí que você está falando, é fundamental. Porque antes do Espiritismo ninguém sabia, não. E o Espiritismo traz isso para a gente. Isso que você está falando, esse conhecimento que a gente precisa. Né? Só uma pimentinha para deixar você continuar. Que você já está vendo a falta que esse homem faz para cá? Está vendo a falta? Mas vê só, a pimentinha que você. Eu vou jogar uma pimentinha porque eu gosto de jogar pimentinha para você, André. Está aí dizendo no texto, né? Como é que a gente vai fugir das influências dos maus espíritos, como você está lendo, porque pululam em torno de nós. Se tivesse umbral, André, cadê esses espíritos? Onde é que eles estavam? Aí esse texto não tem função nenhuma, você percebeu? Eu confesso que essa é uma dúvida que eu sempre tive, mas como a gente não tinha coragem de se posicionar e não parava a pensar, a gente acaba fingindo que admite, fica com a dúvida e não corre atrás, né? Porque eu me lembrava da novela A Viagem e ficava pensando assim, mas por que raio tem hora que o Alexandre está beirando as pessoas e tem hora que ele está lá naquela escuridão, no meio daquele povo se arrastando? Por que ele escolhe estar lá, ele não escolhe estar lá? Como é que funciona isso? Isso não descia na minha garganta, mas a gente finge que acredita e vai como se fosse assim, né? Uma boiada seguindo, enfim, entenderam aí o que eu quis dizer. Mas vamos voltar para o texto aqui. A grande maioria dos espíritos que habitam a Terra, isso nós estamos falando em termos de números, tá? São espíritos pouco evoluídos, gente, tá? A somatória fluídica disso é um fluido mais denso, é um fluido mais pesado, somatória do quê? De pensamentos materializados, né? Vamos dizer assim, né? De gente que está preocupado com matéria, e o desencarnado acha que precisa também se preocupar com determinadas coisas da matéria, né? Então, bendita a doutrina espírita que nos ensina que, embora eles não sejam vistos, eles estão aqui. E vai nos dando essas primeiras noções para que a gente possa se defender desse contexto. Ou seja, eu não os vejo, mas eu sei que eles existem, eu sei que a somatória fluídica, né, do planeta ela é pesada, então eu vou ter que desenvolver uma força moral bem considerável para que eu possa resistir a isso tudo. Ok? Muito bom. A Eida trouxe uma dúvida aqui que... Henrique, pode falar. Aproveitando o que o André falou, que é fundamental, gente. Olha o que o André disse. A força moral do espírito para resistir. Isso que o André acabou de falar faz um link com o que a gente estava falando lá na dúvida da Eida. O espírito puro, como Jesus, quando vai reencarnar na Terra, ele tem que ter muita força moral. Inclusive, no livro dos Espíritos, está dizendo que quando o espírito reencarna, ele vai pegar os fluidos o perispírito dele vai ser formado pelos fluidos do planeta. E que os espíritos puros pegam os fluidos mais quintessenciados para fazer isso. Então, veja o controle desse espírito, né, André e Dejaí? Além dele ter todo esse controle de fechar esses... selecionar esses fluidos no mundo. É como se a atmosfera espiritual que vocês estão falando do fluido do planeta Terra é pesadíssima. Aí chega esse espírito, faz isso, e ainda tem essa força, né, André, de ficar o tempo todo com uma blindagem sem ter problema nenhum. Porque ele não precisa escolher os melhores fluidos. Isso aí é uma coisa que se dá, a meu ver, de forma automática. O próprio natural. O próprio nível evolutivo dele funciona como um reagente natural. Ele vai atrair para si
o que corresponde à sua qualidade, né? Mas deixa eu dar uma palavrinha para ela aqui. Das pessoas a gente pode sim, Eida. Aqui o texto está falando sobre os espíritos. Aí nós concluímos, então, esse texto aqui. Deixa eu fazer um acréscimo aqui, já que você falou para ele. Opa! Quando possível, quando a gente não consegue, né, estar perto de uma pessoa que tem um fluido mais pesado e ajudá-lo a se melhorar, se a gente perceber que esse fluido, além da gente não ajudá-lo, esse fluido, esse padrão de pensamento nos atrapalha, ou seja, uma pessoa pessimista, eu não consigo ajudá-lo e eu começo a me contaminar com o pessimismo dele, isolar-se, afastar-se é uma necessidade, sim. E antes que alguém pergunte, gente, isso nunca foi julgamento, tá? Isso é um processo natural de seleção. Tá? Por afinidade, a maioria de nós aqui não vai se sentir bem, não vai se sentir agradável ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Tá? Isso nunca foi julgamento, isso é um processo natural de seleção. A gente escolhe com quem a gente se relaciona. A gente pode sim. Tá? Jesus vai falar sobre isso no Sermão da Montanha, né? A candeia do teu corpo é o teu olho, se o teu olho é bom, todo o seu corpo será luminoso. Em outro momento ele vai dizer, salvo engano, no sermão profético, onde estiverem os cadáveres, ali estarão as águias ou os abutres. Tem um símbolo bonito por trás disso, porque Claro. A pessoa que é pessimista, né, ela exala esse fluido que dá a impressão de podridão, né? E o outro pessimista se sente atraído, como se fosse um abutre, né? Uma águia, enfim. Eu prefiro, nesse caso, o abutre, né? Porque nos dá a conotação de uma ave que come restos Isso, carniça, carne em decomposição, né? Enfim, se você não pode ajudar e percebe que tá se contaminando por aquilo, é natural que você se afaste, tá? Então, veja, tem situações, acho que foi o Deja que falou sobre isso lá no começo, tem situação que a gente não tem como evitar. Se é um amigo, você evita. Se é um companheiro de trabalho, é mais difícil. Se é alguém dentro da sua casa, é mais difícil ainda. Então, a gente tem que identificar esses desafios para saber lidar com eles, né? E aí, André, desculpa te interromper, aí vai entrar essa questão, se os fluidos se combinam pela semelhança e as reações desagradáveis vão se dar em função disso, é interessante que a gente perceba que isso está nos afetando, e se nos afeta, é porque nós temos alguma, digamos assim, alguma porta de entrada, como você está muito bem avisando aí, né? Nós temos alguma porta de entrada que está permitindo que isso aconteça. Então, a presença de uma pessoa desequilibrada nos desequilibra, é porque nós ainda precisamos aprender a construir defesas em relação a isso, né? Que nós ainda somos frágeis. E isso faz parte da nossa estrutura mesmo, como espíritos imperfeitos que somos. Há situações com as quais nós ainda não aprendemos a lidar adequadamente. Então, elas nos atingem mesmo. E aí eu estou inteiramente de acordo com você. Se puder, sai, evita, procura outro ambiente. Se não puder, vai ter que aprender a lidar. Como é que se aprende? Nós temos as instruções aí a esse respeito. Como construir barreiras defensivas, né? E só para lembrar, desde Henri, Jesus, o Espírito puro, em nenhum momento ele se isola. Mas ele tinha lá um padrão de pensamento que emitia um fluido que não se combinava. Ninguém ia tentar Jesus em nenhum sentido. Pode chegar o pessimista ali que ele vai manter o padrão dele. Então, em nenhum momento ele se isola, mas não é o nosso caso ainda. No caso dele não tinha a menor chance, mas não é o nosso caso, né? Exatamente. Olá, moçada. É nessa discussão que a gente está tendo, pessoal. Preste atenção, que André falou, que eu falei sobre Jesus.
é isso que o livro do Espírito está falando de guia modelo. Você, né, pessoal? Não é adoração, idolatrar, não, mas é isso que é o guia modelo para a gente. Você vê os exemplos, né, de Jair, e você puxar como você comparar. É isso que é o guia modelo da gente. É isso aí. O objetivo é exatamente construir um ambiente totalmente fraterno. Se nós não temos ainda condição disso, vamos nos esforçar para chegar lá, né? Moçada, concluímos o nosso estudo de hoje, já passamos aí alguns minutos. André Sobreiro, meu querido amigo, suas palavras finais. Muito bom. Uma noite muito produtiva. Não parece que passou 1h06. Valeu, gente. Obrigado. Que bom que estivemos juntos mais uma vez. Foi um prazer. Até quarta-feira para alguns, até sexta para outros. Enfim, vamos trabalhando, aprendendo e compartilhando. Caro amigo Henri Neto, suas palavras finais, por favor. Sim, só tenho a agradecer e eu vou fechar a noite com uma coisa que eu li que o Cláudio falou aqui, que me resgatou nostalgia, né? O Hard, né? Que tinha aquele desenho antigo que nós ó dia, ó dor, era o leão fazendo as coisas, não dá certo isso aqui, mas eu te disse, então realmente fantástico. E aí, uma homenagem à Corrida Maluca, que a gente gostava, aquelas coisas que nós, crianças, assistíamos, e a gente viu o Dick Vigarista fazendo de tudo para que aquilo desse errado e no final ele sempre perdia. Ou seja, na nossa geração, os heróis sempre ganhavam no final. Nunca o vilão saía. Então é isso. Nós, crianças, nós tínhamos exemplos de heróis. Um grande abraço e uma boa noite. Você vê a diferença entre nós, né? Para mim, a palavra hard me remeteu a Oliver Hardy, da dupla O Gordo e o Magro. Gordo e o Magro. Outro fantástico. Fantástica dupla. Um pouquinho mais antigo, né? Mas é bom demais também. Bom demais. Então vamos lá, moçada. André, abraço. Henri, abraço. Obrigado. Sempre muito bom estarmos juntos aqui. Sempre muito prazeroso. Um encontro muito alegre, produtivo. Hoje eu achei que foi muito bom também. Obrigado a todos que estiveram aí participando, acompanhando, que venham de alguma forma tomar contato com esse estudo, que ele seja bom, assim como está sendo para nós, possa ser bom para todos. Ficamos aí por hoje aqui, paramos por aqui e convidamos para quarta-feira, no caso meu e do André, né? E mais o Fábio Fadel, no encontro sobre o Livro dos Médiuns. Quarta-feira, 22 horas. Abraço a todos, bom fim de semana.